a mente do religioso. O que é que se passa? Ele veio à noite. Veio à noite. Às escondidas. Se veio à noite, é que queria se esconder nas trevas. Queria se esconder porque não queria ser visto. E ele chega até Jesus Cristo. E Jesus Cristo diz uma palavra para ele. Depois de conversar com ele, Jesus Cristo diz uma palavra que a gente pode deduzir que realmente se descortinava na mente daquele religioso. Jesus Cristo diz em João 3,11: em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. E não aceitais o nosso testemunho. Palavra de Jesus Cristo. Quem era este religioso para quem Jesus Cristo dirigiu esta palavra? Esse religioso procurou Jesus Cristo. Ele estava interessado em algo. E Jesus Cristo foi no ponto dele. Mas Jesus Cristo falou, e pelo que Jesus Cristo disse aí, ele não aceitou o testemunho de Jesus. Ele não estava acreditando na palavra de Jesus. E Jesus chegou a dizer: se eu estou falando das coisas terrenas, você não entende, como é que você vai entender se eu for falar das coisas celestes, das coisas espirituais? Jesus estava dizendo para aquele religioso: olha, meu amigo, eu estou tentando explicar para você através de meios terrenos e você não está entendendo. Se você não tem compreensão para entender as coisas terrenas a partir das quais eu estou falando, não posso falar para você as coisas espirituais. Jesus estava pondo uma questão. Você religioso, você está bloqueado. A tua sabedoria religiosa, o conteúdo que passa na tua cabeça, a multidão de doutrinas da tua igreja, da tua tradição, os ensinamentos bloquearam a tua visão. E você não pode perceber as coisas que eu estou dizendo e falando de modo natural, coisas terrenas. Daí você não vai entender as coisas espirituais. Você não vai entender as coisas espirituais. Eu não posso testemunhar você, desvendar você as coisas celestes. Você, com a sua mente cheia de doutrina, cheia de ensinamentos, cheia de dogmas, não pode ver as coisas celestiais. Em outras palavras, você não pode alcançar e ver as coisas do Espírito. E quem era esse homem ilustre que procurou Jesus à noite, justamente para se esconder, que o vissem? É porque ele ocupava uma alta posição no meio do seu povo. Ele não queria ser visto com Jesus Cristo. Aquele homem lá da periferia. Mas que ele admitia: tu fazes obras
tu fazes sinais que somente aqueles que estão com Deus podem executar. Ele admitia isso de Jesus Cristo. Ele via que Jesus Cristo tinha coisas especiais com ele. E a partir dessa visão, esse homem sente o desejo de procurar Jesus Cristo e conversar com Jesus Cristo. Mas tem receio, pois ele é um homem ilustre. Ele é um dos principais da sua nação. Ele pertence ao primeiro ranking, ao topo. Ele é do topo, ele é top. Ele pertence ao topo. Mas via os sinais que Jesus Cristo fazia. E na sua cabeça ele dizia, se esse homem faz esses sinais é porque Deus está com ele. Somente alguém que tem Deus pode fazer os sinais que esse homem está fazendo. Eu preciso encontrar-me com ele, preciso ter uma conversa com ele. E Jesus vai na conversa com esse religioso, desvenda logo a sua necessidade. Nicodemos, você, se quer herdar o reino de Deus, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Nicodemos realmente não entendeu nada. Como que eu vou nascer de novo? Eu, sendo velho, tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Jesus percebeu que Nicodemos não estava acreditando. Então, Cristo ainda aprofundou mais o tema. Quem não nascer da água e do Espírito não vai herdar o reino eterno. E o vento sopra onde quer. Assim eu vim, para dar vida àqueles que crerem em mim. Mas Nicodemos estava com a mente totalmente desfocada. Não podia entender o sopro do vento. Não podia entender o nascido da água e do Espírito. O que é que estava ocupando a mente de Nicodemos? O que é que estava cegando o entendimento de Nicodemos? Justamente a tradição. A tradição. Os ensinamentos religiosos faziam uma cortina negra entre Nicodemos e as palavras de Jesus Cristo. E ele não podia entender o sopro do Espírito Santo. E não acreditou. E Jesus, ele disse, eu estou testemunhando para você, Nicodemos, as coisas que eu vi. No versículo 11, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos. É isso, Nicodemos. E testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Versículo 11, do capítulo 3 de João. Havia dúvida no coração de Nicodemos. E sem dúvida alguma dos seus compatriotas, eles não aceitavam o testemunho de Jesus Cristo e as palavras de Jesus Cristo. Eles não entendiam nada sobre o Espírito Santo, sobre o nascer de novo. E Jesus foi taxativo e claro. Se você não nascer de novo, você não entrará no reino de Deus. Jesus estava dizendo para este homem, que era um homem entendido, um homem sábio, o que estava no nível de top da sua sociedade,
que doutrinas e conhecimento de homens pode trazer elogio de homens, badaladas de homens, mas são balela. Ele não entrará no reino de Deus com o conhecimento dos homens. Para entrar no reino de Deus tem uma condição, tem que nascer de novo. É parada dura, não é? Então, todo aquele conhecimento da tradição do seu povo, todo aquele conhecimento religioso, todo o conhecimento que ele tinha, ele orava 2 horas por dia, no mínimo. Ele guardava a lei, ele guardava o sábado, fazia as obras dos homens. É um fazer de homem. Guardar a lei, guardar o sábado é homem fazendo a obra. Fazendo a obra. E ele faz a obra buscando um fim. E o fim é alcançar o reino eterno. Era comer pão lá no reino de Deus. Mas Jesus diz: por este caminho você não vai entrar no reino de Deus, Nicodemos. Há um outro processo. Nascer da água e do Espírito. Que Jesus colocou como nascer de novo. Nicodemos não entendeu nada, Nicodemos não acreditou. Jesus falou: o que é que eu posso fazer? Aí Jesus abandona Nicodemos e vai para outras terras. Esta é a mente do religioso Nicodemos. Ele não entendia nada sobre o processo do Espírito Santo. E hoje, o cristianismo sem Espírito Santo não é cristianismo. Cristianismo sem Espírito Santo é trambique. Porque vai cair no mesmo patamar de Nicodemos. Vai ser um cristianismo cheio de teologia sistemática, cheia de conhecimento sistematizado, organizado. A mente da pessoa vira um arquivo, mas de águas paradas. Não sopra o vento, não sopra o vento, sopra apenas percepções de homens. E onde não sopra o vento da vida, o sopro de Deus, o Espírito Santo, não há novidade de vida. É necessário conhecer o Espírito Santo. Pois Deus diz: tudo é feito pelo meu Espírito. Temos que levantar essa visão de Deus. Tudo é feito pelo meu Espírito. E os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Duas tônicas que tem que ser levantadas em nossos dias. Temos que sair dessa fase igrejeira, onde a base fundamental são as doutrinas, são os dogmas, para entrar na linha do sopro do Espírito Santo. Esse sim vai fazer aqui na terra a vontade de Deus. Então, hoje estamos no mesmo caso, na mesma situação de Nicodemos. O religioso hoje, a sua mente é um arquivo de teologia sistemática. É um arquivo de ensinamentos sistematizados. Águas paradas. Águas paradas. Mas Jesus disse: Nicodemos, se você quiser ver o reino de Deus, estas obras de homens, tradições de homens, conhecimento de homens, não é suficiente para te levar para o lugar que você quer ir. Pois somente vai para o lugar que você quer ir, para o reino de Deus, aquele que nascer de novo, nascer da água e do Espírito. A água e as Escrituras Sagradas. Você tem que nascer das Escrituras Sagradas.
E as escrituras sagradas quer dizer as boas novas, as palavras de Jesus Cristo e do Espírito. Pois o Espírito é quem vai iluminar as escrituras sagradas. E um vai apoiar o outro. O Espírito ilumina a Escritura e a Escritura nos enche do Espírito. Não podemos esquecer isso. Um alicerça o outro. O Espírito ilumina as Escrituras e a Escritura ilumina, enche o Espírito. E aí vai encher o nosso vaso com a iluminação do Espírito Santo, iluminando a palavra. E a palavra é Cristo. E vamos cair naquela posição que disse o apóstolo Paulo: eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Quem é esse Cristo que vivia dentro do Espírito do apóstolo Paulo? Era o Cristo revelado pelo Espírito Santo. Eram os entendimentos, as visões que o Espírito Santo dava para ele. E gerou uma nova criatura dentro dele. Esse é o padrão que Deus quer que seja gestado dentro de nós. Cristo dentro de nós. Se a nossa religião não gerar Cristo dentro de nós, através da iluminação e entendimento do Espírito Santo, é trambique. É trambique. Perdemos tempo. Estaremos na mesma situação que Nicodemos. Teremos muita tradição, muito ensinamento, muitas palavras, muita beleza de homens, mas não teremos a gestação de Cristo dentro de nós. Jesus disse: o Espírito Santo vai tomar de mim e vai dar para vocês. Vai gestar Jesus Cristo dentro de nós. Está lá nas Escrituras Sagradas. Então, vamos sair do caminho da mentalidade de Nicodemos, da mentalidade da tradição e ensinamento dos homens, para nos posicionar em lugar que é o protagonista da história da igreja cristã, o Espírito Santo. Ele se sopra onde quer, e o sopro dele só levanta. É uma boa nova, né? A mente do religioso. Uma mente que faz um véu, que faz uma cortina negra, que não pode ver o sopro do Espírito Santo. Pois a sua mente está ocupada com a lógica, as doutrinas, a beleza, o ensinamento e o esforço dos homens. E o Espírito Santo fica de braço cruzado. Fica como Jesus dormindo no barco. E os discípulos lutando contra a tempestade, E a solução dele estava dormindo. Não amarremos o Espírito Santo com as cordas de nossas doutrinas. Vamos soltar o Espírito Santo para que ele sopre os ventos frescos sobre o nosso espírito e traga para nós o refrigério. E entramos na herança de Deus. Herança que é o banquete de Deus, Jesus Cristo. Lá está o nível do poder. Um nível que desafia as leis da realidade terrena. Jesus desafiou, ele andou sobre as águas, ele ressuscitou mortos. E o que eu fiz, vocês farão. Passarão o céu e a terra, as minhas palavras não passarão. Eu estou de olho nas minhas palavras para as fazer cumprir. Vamos lembrar disso. E assim fortaleceremos a nossa caminhada de fé. É uma boa nova, não é? Não tem a mente de Nicodemos, a mente da tradição, a mente do igrejeiro. Deixe entrar no nível dos sopros do Espírito. É uma boa nova.